Fala galera, Marcelo Lima. Alguns me conhecem pelo canal Desmamou, outros me conhecem pelo canal Direto da Baia e alguns pelo canal Petisco. Quem me conhece há mais tempo sabe que essa era a minha thumbnail e mudou para essa thumbnail. Se você quiser aprender Photoshop, entre em contato com esse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo e eu vou te mostrar como você aprende Photoshop de maneira rápida e fácil. Beleza? Valeu! Oi, você está no IP Channel. Seu vídeo do Direto da Baia já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Fala galera, eu sou o Beto e esse é o Por Dentro do Bicho. Hoje a gente vai falar sobre pleuropneumonia. A pleuropneumonia também é chamada de pleurisia. Ela é um processo inflamatório infeccioso que acontece nos pulmões. Ela pode acometer, ela pode surgir de uma maneira hiperaguda. O cavalo está bem, um dia amanhece adoentado, com febre e evolui já para um quadro direto de pleuropneumonia. Não necessariamente ele precisa começar só com a pneumonia. Ou ela pode ser decorrente de um quadro infeccioso pulmonar simples, banal, que vai se complicando dependendo do agente, que é o causador, e do tratamento que foi instituído. É uma condição de urgência, de emergência, né? Um animal que está num quadro de pleuropneumonia é um paciente de UTI. O ideal é que você leve esse cavalo, faça a condução desse caso num ambiente hospitalar. Fazer o tratamento dele numa cocheira nem sempre não é o mais indicado e nem sempre é o mais fácil. Às vezes você não tem condição de levar para um hospital, aí você faz o tratamento na cocheira, mas é um tratamento complicado. Então ela pode surgir de um quadro infeccioso pulmonar simples. O cavalo apareceu com uma gripe, foi tratada, complicou, precisou tomar um antibiótico, começou com antibiótico, tomou ali 1, 2, 3 dias, voltou a dar febre, aí você troca o antibiótico, ele melhora, mais uns 2, 3 dias ou menos, volta a dar febre, você tem que fazer uma terceira troca de antibiótico. Então esses casos acontecem, não é o que normalmente a gente encontra, mas dependendo do agente infeccioso e do antibiótico que você usa, você pode ter um sucesso já na primeira escolha, ou às vezes você tem que fazer umas trocas. Normalmente a gente faz uma segunda troca com antibiótico já um pouco mais específico e mais potente. Na grande maioria das vezes dá resultado. Mas existem os casos que vão se complicando. E você pega uma bactéria que é resistente a uma série de antibióticos, ou parcialmente resistente, então o que você faz, ele tem uma atuação, não é o ideal, que vai matar, ela controla um pouco, mata as bactérias mais sensíveis, ficam as bactérias mais resistentes, elas vão se proliferando, a infecção volta com força e aí o quadro vai se complicando. Toda troca de antibiótico é um procedimento que exige um certo cuidado e um certo critério. Você não pode ficar dando um monte de antibiótico para o seu cavalo, senão você desregula toda a flora bacteriana normal que ele tem no organismo, principalmente na parte intestinal, e acaba levando a uma diarreia, né? Um quadro então inflamatório e intestinal, e ele evolui para uma enterite ou para uma colite, dependendo do segmento que acomete na parte intestinal. E você tem uma segunda complicação, às vezes você até consegue controlar a infecção primária do pulmão, mas você causa um outro problema na parte intestinal que pode, em muitos casos, pode levar ao óbito do cavalo. Então esse manejo de antibiótico tem que ser muito cuidadoso e sempre com critério e acompanhamento do veterinário. Nesses casos que vão se complicando, vai se passando o tempo, né? A gente sempre espera aí pelo menos as primeiras 48 horas de ação do antibiótico para ver o resultado dele e decidir se está certo. Não dá para fazer um antibiótico hoje, amanhã faz outro, troca outro. Então as trocas, se forem necessárias, elas vão se dar ao longo de um período de 6, 7, 9 dias, 10 dias, e é um tempo de evolução muito grande. Quando você tem uma infecção que não está controlada, esse período é muito extenso e o quadro pode piorar demais durante esses dias, e às vezes você acertou o antibiótico na terceira escolha, mas a infecção já está tão grande, já tem tantas alterações que nem sempre você consegue ter o resultado. Então
cavalo começou com um problema respiratório simples, fica atento, né? Não bobeia, já chama o veterinário, já dá o socorro necessário que ele precisa, resguarda, poupa ele do trabalho e assim que ele recuperou você volta à rotina normal e sem grandes prejuízos para o cavalo e para você. Sempre seguindo a orientação do veterinário que estiver olhando, que estiver acompanhando o animal. Começou com esse caso, começou o antibiótico, 2, 3 dias, deu febre de novo, o negócio não está evoluindo de uma maneira boa, já fica atento, né? Chama de novo, entra em contato com o veterinário, avisa que o animal não está legal, que precisa de uma atenção maior, ele vai examinar, vai ver que o tratamento inicial não está sendo efetivo, vai fazer a troca e o quanto antes a gente conseguir reverter esse quadro, melhor para não evoluir para esses casos de pleuripneumonia. Tem outros casos, como eu falei, são os casos hiperagudos. O cavalo trabalha de manhã, sai bem da raia ou do picadeiro, da atividade física, aí ao longo do dia ele piora, começa a ter febre, muitas vezes já no primeiro dia ele pode apresentar um corrimento de sangue, colocando sangue pelas narinas, de tão violenta que é a infecção e tão agressivo que é o agente. Então é um quadro que pode evoluir de uma maneira lenta e progressiva ao longo de dias, mas ou pode ser um quadro hiperagudo e no mesmo dia que ele apresentar o primeiro sinal de febre e um esforço respiratório, ele pode já começar a colocar sangue pelo nariz e se você não socorrer ele logo, ele vai morrer. Quando essas infecções pulmonares evoluem dessa maneira desfavorável, a infecção acaba cometendo também o tórax como um todo, então toda a caixa torácica, ele deixa de sair só do pulmão, mas envolve toda a cavidade. Nessas situações existe uma produção de líquido que se deposita entre as costelas e o pulmão, então esse acúmulo de líquido, que pode ser de várias características, ele pode ser uma característica menos purulenta, mais aquosa, mais serosa, como pode ser pus, né? Então depende um pouco do agente que está causando o problema. Esse líquido nessa cavidade, por si só, já causa uma obstrução mecânica, uma dificuldade, uma limitação mecânica na expansão do pulmão. Se você imaginar que você tem a caixa torácica como um todo, o pulmão na inspiração e expiração ele faz essa movimentação quando o ar entra, quando o animal inspira e o ar entra, ele faz essa movimentação. Se você, nesse espaço entre o pulmão e o tórax, você tem um líquido, ele não vai conseguir expandir, não vai conseguir encostar. Então ele vai ter uma limitação mecânica mesmo para encher o tórax e conseguir respirar normalmente. Então isso já vai causar um esforço respiratório no cavalo, causa uma dificuldade respiratória. Além disso, se o processo infeccioso está evoluindo de uma maneira que você não está conseguindo controlar, o crescimento das bactérias ali na região acaba produzindo um nível alto de toxina que cai na corrente circulatória e acaba sendo distribuída pelo corpo como um todo e leva uma série de alterações que podem contribuir tanto para a dificuldade respiratória, causam alterações circulatórias, não só pulmonar, mas como um todo no animal, vão causar febre, vão causar outras alterações e o cavalo pode morrer por conta dessa toxina que está circulante no sangue e acaba sendo o choque séptico, que a gente chama, um choque toxêmico. Então assim, é um quadro extremamente delicado, extremamente grave, que requer um tratamento emergencial e o quanto antes. Em alguns casos, quando o caso é muito grave, o animal apresenta uma dificuldade respiratória, como essa que vocês estão vendo aqui agora. Você vê que ele está dilatando a narina, o animal está dilatando a narina, mostrando que está fazendo um esforço para inspirar muito grande. Nesse caso, ele era por conta de uma limitação mecânica, tinha muito líquido no tórax, e também por conta das toxinas que ele já tinha uma alteração circulatória. E se vocês podem notar, ele tem uma alteração da cor da gengiva, misturada aí, vai um pouco para o arroxeado e um pouco para a cor púrpura, causado
tanto pela pouca oxigenação, por essa dificuldade de respirar que ele tem, então ele não consegue ventilar da maneira adequada, então isso causa uma diminuição na taxa de oxigênio no sangue que leva a essa coloração arroxeada, e a presença das bactérias que estão causando essa infecção, com um alto nível de toxina que dá uma alteração de da cor da mucosa também da gengiva, que vai uma cor, muda um pouco do arroxeado, leva para essa cor púrpura. Então esse quadro tinha as duas cores misturadas ali na gengiva. Era um animal que a gente estava internado no hospital, foi feita uma série de medicações, a gente vai conduzindo de uma maneira emergencial, acompanha. Quando você está no hospital, você consegue fazer uma análise do sangue e saber exatamente o que está alterado para direcionar, fazer um tratamento mais assertivo, mais correto. Esse esforço respiratório que vocês viram era causado por um acúmulo de líquido. Então foi feito um ultrassom, a gente consegue ver através do ultrassom a característica do pulmão em si, como ele está, e se tem ou não a presença de líquido na caixa torácica. Então o ultrassom nesses casos ajuda demais. Esse animal tinha um acúmulo de líquido grande no tórax, e no ultrassom a gente conseguiu ver que ele tinha uma alteração pulmonar importante e tinha um acúmulo grande de líquido no tórax. Então, para dar um conforto e melhorar essa oxigenação, a gente fez a toracocentese, a gente faz a drenagem, a gente faz a punção do tórax para tirar esse líquido. É um procedimento cirúrgico que pode ser feito a nível ambulatorial, mas é um procedimento cirúrgico que exige uma série de cuidados, tem a maneira correta de fazer, senão você pode causar uma hemorragia no cavalo. Então tem o lugar certo, com o ultrassom a gente consegue determinar exatamente o ponto que tem um acúmulo maior de líquido, onde a gente vai conseguir tirar a maior quantidade de líquido e vai ser mais eficaz o procedimento. Nesse caso a gente tirou cerca de 20 litros entre os dois lados, tiramos 11 litros de um lado, 9 do outro. Era um líquido fétido, acastanhado, vocês podem ver nas imagens, é um líquido do lado que estava pior, tinha um pouco de diferença, né? São duas cavidades separadas, o lado direito do lado esquerdo, na grande maioria dos cavalos elas não se comunicam, e do lado que estava pior era um líquido acastanhado, marrom fétido, extremamente fétido, que mostrava que estava um processo muito agressivo. Então foi feita essa drenagem para dar um conforto mecânico melhor, para ele conseguir ventilar um pouco mais e oxigenar um pouco mais. E também serve como um auxílio terapêutico, que a gente leva esse material para um laboratório, faz a cultura para ver que bactéria que vai crescer, faz um antibiograma, então uma vez crescida a bactéria ou bactérias, a gente consegue testar para ver, a gente testa uma série de antibióticos para ver qual é o antibiótico mais eficaz. Às vezes você testa 10, 15 antibióticos, ele dá resistente a quase todos, com exceção de 1 ou 2, dependendo do agente. Então esse exame de cultura de biograma e antibiograma ajuda demais no tratamento, mas tem que ser feito logo. Às vezes, quando a evolução é desfavorável, o resultado acaba saindo, o animal já veio a óbito. Esse caso em particular a gente não teve sucesso, foi uma coisa, quando ele mostrou o sinal já estava muito adiantado, e a despeito de tudo que a gente foi feito, apesar dele estar internado no hospital, passado quase 2 dias aí num tratamento de UTI, a gente não conseguiu reverter o quadro e o animal acabou vindo a óbito. Então é um tratamento que exige muito cuidado, muita atenção, e tem que ser rápido, o mais rápido possível. Então se tiver um cavalo, começou com um problema pulmonar e complicou, não perde tempo, chama o veterinário e acompanha de perto, que às vezes essa questão de 1 ou 2 dias é o que faz a diferença entre você salvar ou não o teu cavalo. Então não bobeia, pleuropneumonia é um assunto sério, pode começar de uma gripe comum, sem que você acha, bobagem, não sei o que, o cavalo está com um pouco, deu uma febre, está tossindo um pouco, não necessariamente ele precisa estar tossindo e colocando catarro, às vezes o cavalo começa com febre e tosse seca, e se você não tratar, ela evolui para uma pneumonia, se você não cuidar, ela vai virar uma pleuropneumonia. Então fica atento no seu cavalo,
teve algum problema assim, entre em contato com o veterinário o quanto antes, que você vai ter uma chance maior de sucesso. Queria aproveitar aqui para agradecer ao pessoal do Hospital Veterinário do Jockey Club, então aos veterinários, aos residentes, por todo o suporte que foi dado nesses dias que o cavalo esteve internado lá. É um tratamento que exige bastante mão de obra, tem que ter um cuidado constante. Era um animal que ficou internado na UTI, então ele ficou com assistência 24 horas, e se não ficar em cima, não dá certo. Às vezes ficando como esse caso, a gente não tem sucesso. E se no atendimento não for o ideal, a chance de você conseguir salvar é menor ainda. Então um agradecimento especial para eles. O que eu tinha para falar hoje para vocês de pleuropneumonia era isso aí. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. A gente também está nas redes sociais, @Diretos da Baia e o meu, @betocinta.vet. Segue lá, assim você vai conseguir acompanhar um pouquinho mais do meu dia a dia. Eu sou o Beto, por dentro do bicho, aqui no Direto da Baia. Abraço.